Atenção, Brasil, para a reportagem inédita. São 7h11 em São Paulo. 3 irmãs de 7, 9 e 11 anos acusam o padrasto de abusar sexualmente delas. Elas ainda afirmam que a mãe sabia de tudo e não fazia nada para impedir os ataques. Veja. Infâncias abaladas por ataques sexuais. 3 irmãs unidas pelo mesmo sofrimento. Vítimas dentro da própria casa. Ele estava mexendo em mim. O agressor apontado por elas é o padrasto. Roberto mantém há 5 anos um relacionamento com Bianca, a mãe das meninas. A avó paterna se revolta diante de tudo que as crianças revelaram até agora. Como é que é para uma avó receber esses áudios com detalhes tão sórdidos de um abuso sexual dentro de casa, de alguém que deveria protegê-las, porque, enfim, tem um relacionamento com a mãe das meninas? E ela chamava ele de pai. Para mim foi inacreditável no início, porque eu achava que ela era uma boa mãe. Entendeu? Eu sempre achei que ela era uma boa mãe. Não deu certo com o meu filho, mas até então eu não tinha nada de suspeito dela. Você acha que ela foi cúmplice? Foi porque ela falava para a mãe dela, e a mãe dela só dizia, vou conversar com ele. Entendeu? Daí eu ainda cheguei a falar para as 2 irmãs dela, falava, nossa, mas fala para ela que vocês viram, que eu achava que ela não acreditava. Ela falava, não, mas ela sabe. Foi Bianca. Nossa equipe fica frente a frente com a mãe das garotas. Qual será a reação de Bianca? Bianca, é importante a gente ouvir a tua versão, já que eu falei com a sua ex-sogra, e a gente queria entender se realmente havia ou não essa violência sexual. Segura para mim, por favor. Segura para mim, por favor. Vamos ver como vai ser esse contato do Leonardo Lara com a mãe que, segundo as crianças, era conivente com esses ataques dentro de casa. Ou seja, segundo a denúncia, a mãe sabia de tudo. E fica frente a frente com a mãe das garotas. Qual será a reação de Bianca? Bianca, é importante a gente ouvir a tua versão, já que eu falei com a sua ex-sogra, e a gente queria entender se realmente havia ou não essa violência sexual que as suas filhas relataram. As irmãs têm 7, 9 e 11 anos. A mais velha usou as redes sociais para fazer um apelo para a avó, que começa com a foto do olho cheio de lágrima. A menina pede para que Rose seja rápida para resgatá-las, porque a mãe falou que vai sumir e elas então perderiam o contato com os avós paternos. E completa: vó, vem com a polícia hoje. O apelo foi depois que as meninas passaram a temporada com os avós e decidiram se abrir sobre os ataques sexuais do padrasto. Seu Carlos, o senhor como avô, como homem, como que é ouvir de uma neta um relato tão absurdo como esse? Chocante. Às vezes você fica com vontade de fazer besteira com a própria mãe, mas eu achei mais justo procurar justiça. O senhor tentou conversar com esse homem? Não, eu praticamente não conhecia ele. Já vi ele de vista, mas conversar nunca... Porque se eu conversasse, acho que eu ia perder a cabeça, né? Foi agora, na quarentena, que os avós passaram a ter um contato mais próximo com as netas. É que antes a mãe não liberava as visitas. A Bianca inventava sempre uma desculpa, não revelava nem o endereço, para o Carlos e a Rose não aparecerem lá de surpresa para pegar as meninas. Só que com a pandemia as aulas foram suspensas e a mãe não aguentava mais cuidar sozinha das filhas. Então, permitiu que elas viessem para cá. Quando chegaram, as meninas ficavam quietas, não brincavam. Esse desenho foi logo na primeira semana. A mais nova fez um coração partido e as lágrimas escorrendo dos olhos. Com o passar das semanas, elas foram ganhando confiança e decidiram revelar tudo o que sofriam dentro de casa.
Depois disso, os desenhos mudaram. Passaram a ser mensagens de agradecimento aos avós. Sem você eu morro, escreveu aqui. A mais nova colocou nesse outro desenho: obrigado aos dois por tudo. Deus está no seu coração, te amo muito. Já esse outro desenho, olha só, também um coração, mas agora não é um coração partido. É um coração que carrega uma mensagem de agradecimento. Obrigado por salvar a gente. Quem desenhou isso foi a mais nova. E ela falou para as crianças que ia sumir com elas. Que não via a hora dele aposentar, que aí ia sumir. Daí, quando as crianças falou do Disque Denúncia, aí ela falou de novo que ia sumir com as crianças. Daí foi quando ela ficou com muito medo e me chamou. Esta tia-avó foi a primeira da família a perceber os sinais de que as meninas precisavam de ajuda. Sempre quando eu ia na casa da minha mãe, eu via a mais velha sentada no cantinho, triste, chorando. E eu perguntava para ela e ela falava, não respondia nada, não falava nada. Eu fui analisando e cheguei na minha irmã e perguntei: presta atenção nas suas netas, que está acontecendo alguma coisa com elas, que elas não estão conversando muito comigo. Acendeu o alerta. É. Mas Roberto deu um jeito de impedir que as enteadas pedissem socorro. E quando a gente começou a desconfiar, ele pegou o celular da mais velha, que lhe deu, e quebrou. Quebrou o celular da enteada dele mais velha. Ele queria eliminar provas. Foi isso. Em uma troca de mensagens com a amiga, uma das irmãs confirma que a mãe sabia de tudo. Mas como assim? Sua mãe sabia e ela deixou? Tipo, ela sabia, mas ela deixava. Oi, Bianca, tudo bem? Bianca, eu percebi aqui uma denúncia em relação às tuas 3 filhas, de que o seu companheiro abusa delas e que você sabia disso. Você sabia mesmo, Bianca? O que você tem a dizer sobre isso? Bianca, importante que você se manifeste. Olha, ela desligou a ligação, isso não te surpreende? Não. Ela costuma fugir da responsabilidade Sim. dela? Uma vez ela pegou e quis jogar a culpa na mais velha. Por que você fez isso? Ela falou isso pra mais velha. Culpando a própria filha. Isso. Aí eu peguei o celular e falei, a culpada aqui é você. A errada aqui é você. Então você não tente colocar a culpa nela. O depoimento das irmãs revela até que elas seriam dopadas para que o padrasto pudesse agir. Ele dava suco e o suco tinha textura de cola líquida. Aí no final do dia a gente dormia muito profundo, que a gente não estava, não sentia. Há quanto tempo, mais ou menos, elas já sofriam com ele? Uns 3 anos, que a mais velha sempre fala que é desde os 8 anos dela. O que o senhor percebe nas suas netas? Elas carregam essa angústia? A mais velha. Mais velha. Com certeza, ela põe a culpa tudo nela. Tudo que acontece, ela faz tudo eu. Coloca a culpa tudo nela. Ah, ela se culpa? Ela se acha, tudo que faz, ela se acha errado. Até o conselho mandou procurar psicólogo para elas. A Rose e o Carlos tiveram um único filho, que é o pai das meninas. Só que ele saiu de casa muito cedo. Tinha 16 anos quando conheceu a Bianca. Então os avós já estavam acostumados a morar apenas os dois. Tinham uma rotina tranquila. Só que depois do que ouviram das netas, não poderiam permitir que elas voltassem para a casa da mãe. Por isso, tiveram que adaptar o apartamento. A sala virou um quarto. Eles abriram o sofá, que se transformou em uma cama, e é aqui que as 3 meninas dormem. Para ficar com as garotas, os avós assinaram esse termo de entrega e responsabilidade no conselho tutelar. Só que a decisão da justiça ainda não saiu. É o juiz que vai definir com quem as meninas devem ficar daqui para frente.
O boletim de ocorrência aponta que a genitora aparentemente demonstra apatia, ou seja, Bianca, de 28 anos, nada faz para defender as filhas do padrasto de 52 anos. Olha, a Bianca desligou o telefone, não quis comentar a denúncia, só que mesmo assim a gente vai tentar encontrá-la. Até para conversar também com o Roberto. A informação da avó paterna é que o casal continua junto. Eles não se separaram mesmo diante das denúncias. O endereço é esse aqui. A impressão que a gente tem é que são várias casas aqui, mas o número é esse aqui. Bianca! Com autorização da vizinha, entramos no local, onde há 4 casas diferentes. Bianca aparece. Oi, Bianca. Tudo bem? A gente queria conversar contigo sobre, imagino que você saiba o motivo, né? Sim, espera só um minuto. Ela retorna em seguida. Bianca, é importante a gente ouvir a tua versão, já que eu falei com a sua ex-sogra, e a gente queria entender se realmente havia ou não essa violência sexual que as suas filhas relataram. Eu não quero falar, não. Mas por que você não vai se defender, Bianca? É importante você dar a sua versão. Você confirma, não confirma? Olha, segundo os vizinhos, o Roberto também foi visto há pouco entrando aqui nesse corredor que dá acesso à casa da Bianca. Só que ele também não apareceu para comentar essas denúncias das 3 meninas. A Bianca chegou a conversar rapidamente com a gente, mas quando questionada, simplesmente sumiu. Roberto pediu que um amigo enviasse essa mensagem para defendê-lo nas redes sociais. Ele acusa o que seria uma perseguição dos avós paternos para não pagar a pensão alimentícia para as crianças. O amigo que defende Roberto pede que ele não seja julgado e que acreditem na inocência dele. Seu medo é de que a justiça mande voltar as meninas para a mãe. Mande voltar para a mãe, porque aí vai ser o fim. Porque agora as meninas falam, elas estão soltando aos poucos, que elas eram espancadas frequentemente. Ou seja, violência sexual, violência física, isso. violência psicológica. Isso. E apanhava e ameaçada, e apanhava sempre. E elas falavam muito de medo de apanhar. Mas agora elas falam assim com mais detalhe de como elas apanhavam a ponto de ficar com falta de ar. Para mim, isso precisa ter justiça. Ficou muito evidente que elas estavam vivendo um trauma e que vocês representavam a salvação. Isso. Hoje em dia elas estão muito bem com nós, ela está aparência, tudo, está muito melhor. Eu peço a nossa produção para que, por favor, volte nesse caso já amanhã e para que a gente veja qual que é a posição da polícia de São Paulo até agora sobre essas denúncias que são gravíssimas e até a reação da própria mãe é muito estranha.